nós saímos desse confronto mais fortes. Sabíamos que teríamos um adversário muito difícil pela frente, é muito difícil jogar contra o Vasco, principalmente aqui em São Januário. A torcida apoia do primeiro ao último minuto, fez uma grande festa, mas nós fomos competentes em manter a nossa organização. Coletivamente eu vi uma equipe muito sólida dentro de campo. É claro que os erros, falhas vão acontecer no futebol, e foi assim que nós tomamos o gol no primeiro tempo. Mas vale mencionar que a gente teve grandes oportunidades de gol. Logo no comecinho do jogo, o Bosquilha faz um gol e o árbitro tinha parado o jogo em função de um encontrão que o Alano recebeu. Eu acredito que poderia ali ele ter dado um pouco mais de tempo, né? Talvez a gente teria aproveitado melhor a vantagem, né? Depois a gente conseguiu ter grandes oportunidades ali. Infelizmente no primeiro tempo não conseguimos converter da melhor maneira. E no segundo tempo a equipe foi extremamente impositiva. Os jogadores que entraram muito bem, né? Deram conta do recado, conseguiram elevar ainda mais o nível da equipe. A gente tem um coletivo muito forte, uma confiança muito grande em todos os jogadores que fazem parte desse plantel, e merecidamente conseguimos o gol. Poderíamos ter conseguido mais. O Vasco também criou algumas boas oportunidades, o Elias fez pelo menos ali 2 boas intervenções. Eu acredito que foi um jogo muito bonito de se assistir para quem estava de fora. 2 equipes ali buscando a vitória. E no final do jogo nós fomos premiados com o gol do Ademilson, que de maneira justa a gente sai com um empate. E depois na decisão por pênaltis foi algo que a gente se preparou muito, né, para poder enfrentar, como a gente sempre se prepara. A gente teve aí, salvo engano, 4 decisões por pênalti que nós fomos bem sucedidos, tanto no Campeonato Paranaense como na Copa do Brasil. E hoje nós tivemos um bom aproveitamento. Poderíamos ter fechado ali a decisão na bola do Thales. Infelizmente para nós o Léo fez uma excelente defesa e depois o Vasco sai com uma classificação. Mas eu fiquei muito orgulhoso dos jogadores, principalmente pela organização tática da equipe, e segundo, pela garra que eles demonstraram, pela determinação, por não desistir de nenhuma bola. E é esse espírito que a gente incentiva que a nossa equipe tenha o tempo inteiro. Eu saio daqui muito orgulhoso dos meus jogadores, e vamos agora olhar para frente. Já temos confronto contra o Amazonas no próximo domingo, se preparar da melhor maneira para continuar uma grande campanha também que estamos fazendo na Série B. O que eu fiz foi oferecer muita confiança para os jogadores. Nós tivemos ali 2 infelicidades no gol do Vasco, e feita por jogadores que já nos salvaram muitas vezes ao longo dessa temporada. Então valorizei muito todos os jogadores. Nós deveríamos continuar com aquele ímpeto na questão defensiva, e buscando o marcador precisávamos ter mais a posse de bola, né, para transformar essa posse de bola de maneira objetiva em oportunidades de gol. E acredito que os jogadores foram eficientes nesse sentido. Criamos grandes oportunidades ali no segundo tempo. O Léo, salvo engano, deve ter sido o grande destaque da partida, fez defesas muito importantes. E aí no finalzinho conseguimos o gol que estávamos batalhando ali todo o segundo tempo, e acredito que o empate tenha sido justo, né, em função do jogo no tempo normal. E depois nas penalidades o Vasco foi mais eficiente que nós, sai daqui com a vaga, mas volto a ressaltar que nós saímos muito grandes desse confronto. Salientei os jogadores agora no final da partida que a gente sai daqui de São Januário num tamanho maior do que aquele que a gente entrou. Eu gostei muito da nossa imposição com bola. No momento que a gente teve a posse de bola e organização ofensiva, conseguiu em vários momentos envolver bem a equipe do Vasco, e assim é muito difícil conquistar isso, principalmente em São Januário, além de uma equipe sendo treinada pelo Fernando Diniz, que talvez em termos de organização ofensiva de uma maneira mais apoiada, é o grande expoente do Brasil. Em muitos momentos a gente conseguiu envolver a equipe do Vasco, mesmo ela tendo grandes jogadores, né, e criamos oportunidades de gol. Não foi uma posse inócua, foi uma posse voltada objetivamente para a conquista de oportunidade de gol. Então gostei muito da personalidade, da coragem dos jogadores que se aproximaram, conseguiram ter o jogo apoiado, conseguiram corresponder à nossa estratégia de utilizar bastante o lado oposto, porque a gente sabia que teria espaço. E defensivamente também acredito que nós tenhamos sido bem sólidos, né? A equipe inteira comprometida com o processo defensivo. Então foi um jogo assim que, na minha opinião, foi de igual para igual.
perante uma grande equipe que, infelizmente, para nós a gente não sai com a classificação, embora, na minha opinião, tenha feito por merecê-la.